Discurso sobre a servidão voluntária, parte 4, página 25. Audiobook por Vânia Fefé Gali. Diria quem visse uns e outros que possuem todos a mesma natureza? Não julgaria antes que sairia de uma cidade de homens para entrar num curral de animais? Licurgo, reformador de Esparta, criara, disse, dois cães que eram irmãos, alimentados com o mesmo leite, um deles habituado a ficar na cozinha e o outro acostumado a correr pelo campo, ao som da trompa e da corneta. Querendo mostrar ao povo lacedemônio que os homens são o que a educação faz de cada um, colocou os dois cães no meio da praça e no meio deles uma sopa e uma lebre. Um correu para o prato e o outro para a lebre. Muito embora, disse ele, fossem irmãos. Lembrarei com prazer um dito dos favoritos de Xerxes, senhor da Pérsia, a respeito dos espartanos. Quando Xerxes se aparelhava para conquistar a Grécia, mandou embaixadores às cidades gregas a pedir-lhes água e terra. A Esparta e Atenas não os enviou, porque os enviados de seu pai, Dario, que lá já tinha ido fazer igual pedido, tinham-nos os espartanos e atenienses lançado em covas e outros poços, dizendo-lhes que tirassem terra e água à vontade e que fossem levá-la a seu príncipe. Nenhum daqueles povos tolerava que, sequer por palavras, alguém lhes tocasse na liberdade. Por assim terem feito, viram os espartanos que tinham incorrido no ódio dos próprios deuses, especialmente no de Taltíbio, deus dos arautos. Para os apaziguarem, mandaram a Xerxes dois cidadãos que fossem à presença dele e ele os tratasse como lhe aprouvesse, tirando assim a desforra dos embaixadores que seu pai enviara e tinham sido mortos. Dois espartanos, um de nome Specto e outro Bulis, ofereceram-se voluntariamente para essa missão. Foram e, pelo caminho, entraram no palácio de uma persa chamada Gidarno, lugar-tenente do rei em todas as cidades do litoral da Ásia. Este os recebeu com muita honraria e, como fossem conversando sobre vários assuntos, perguntou-lhes que motivos tinham para recusarem a amizade do rei. Podeis crer, espartanos, dizia-lhes, juro-vos que o rei sabe honrar quem o merece, e se vos tornardes seus súditos, vereis que assim é. Se aceitardes e ele vos reconhecer, vereis como será cada um de vós nomeado imediatamente senhor de uma cidade da Grécia. Ao que lhe responderam os lacedemônios: ruim conselho é o que nos dás, Gidarno. O bem que nos prometes, já o experimentaste, mas nada sabes do que nós já possuímos. Gozas do favor do rei, mas nada sabes da liberdade, do gosto que ela tem, da sua doçura. Se a conhecesses, havia de nos aconselhar a defendê-la, não só com a lança e escudo, mas até com unhas e dentes. O espartano é que tinha razão, mas um e outro falava de acordo com o que tinham aprendido. Não era possível ao persa avaliar a liberdade, pois nunca tivera, nem ao lacedemônio aceitar a sujeição, depois de ter conhecido o gosto da liberdade. Catão de Útica, quando era ainda menino de escola, entrava muitas vezes na casa do ditador Sila, cujas portas lhe estavam abertas, não só por pertencer a uma família nobre, como até por ser parente próximo de Sila. Acompanhava-o sempre o preceptor
como era costume entre os filhos de boas famílias. Deu ele então conta de que, em casa de Sila, na presença deste ou por sua ordem, muitos cidadãos eram presos e condenados, eram uns banidos e outros estrangulados. Decretava-se a confiscação dos bens e era perdida a cabeça de muitos. Ou seja, mais parecia o paço do tirano do que a morada do governador da cidade. Era menos um tribunal de justiça do que uma espelunca da tirania. Perguntou o nobre infante ao preceptor: Dá-me-eis um punhal? Metê-lo-ei sob a toga e, como entro muitas vezes nos aposentos de Sila, antes de ele acordar, o meu braço há de ter força suficiente para libertar o povo. Este é um dito digno de Catão. Assim, já se revelava digno da morte que teve. Mas se porventura a história não referisse o nome dele nem o local, seria facílimo adivinhar que se trata de um romano e natural de Roma, da verdadeira Roma, quando ela era livre. Mas para que dizer mais? Em boa verdade, não creio que o país ou a terra importem muito. Em todos os países, em todos os climas, sabe mal a sujeição e é gostosa a liberdade. Sabe mal aqui é meio aportuguesado, tá? Abrindo um parênteses, né? Sabe mal é assim, não é de bom, não é bom, não é legal, tá? Voltando à leitura aqui. Dignos de dó são os que nasceram com a canga no pescoço. Devem ser desculpados e perdoados, pois, nunca tendo visto sequer a sombra da liberdade, e ninguém lhe a tenha tendo mostrado, não sabem como é mal serem escravos. Há países em que o sol aparece de modo diverso daquele a que estamos habituados. Depois de brilhar durante 6 meses seguidos, deixa-os ficar mergulhados na escuridão, nunca os visitando no meio do ano. Se os que nasceram durante essa longa noite nunca tivessem ouvido falar do dia, seria de espantar que eles se habituassem às trevas em que nasceram e nunca desejassem a luz? Nunca se lastima o que não se conhece. Só se tem desgosto depois de ter gozado o prazer, depois de se ter conhecido bem e se recordar a alegria passada. É natural no homem o ser livre, o querer sê-lo, mas está igualmente na sua natureza ficar com certos hábitos que a educação lhe dá. Diga-se, pois, que acaba por ser natural tudo que o homem obtém pela educação e pelo costume, mas da essência da sua natureza é o que lhe vem da mesma natureza pura e não alterada. Assim, a primeira razão da servidão voluntária é o hábito. Provam-no os cavalos sem rabo, que no princípio mordem o freio e acabam depois por brincar com ele. E os mesmos que se rebelavam contra a sela acabam por aceitar a albarda e usam muito ufanos e vaidosos os arreios que os apertam. Afirmam que sempre viveram na sujeição, que já os pais assim tinham vivido. Pensam que são obrigados a usar o freio. Provam-no com exemplos e com o fato de há muito serem propriedade daqueles que os tiranizam. Mas a verdade é que os anos não dão o direito de se praticar o mal, antes agravam a injúria. Sempre haverá umas poucas almas melhor nascidas do que outras, que sentem o peso do jugo e não evitam sacudi-lo. Almas que nunca se acostumam à sujeição e que, à imitação de Ulisses, o qual por mar e terra procurava avistar o fumo de casa, nunca se esquecem dos seus privilégios naturais, nem dos antepassados e de sua antiga condição.
São esses dotados de claro entendimento e espírito clarividente. Não se limitam, como o vulgo, a olhar só para o que têm diante dos pés. Olham também para trás e para frente e, estudando bem as coisas passadas, conhecem melhor o futuro e o presente. Além de terem um espírito bem formado, tudo fazem para aperfeiçoá-lo pelo estudo e pelo saber. Esses, ainda quando a liberdade se perdesse por completo e desaparecesse para sempre do mundo, não deixariam de imaginá-la, de senti-la e saborear. Para eles, a servidão, por muito bem disfarçada que lhes aparecesse, nunca seria coisa boa. O grão-turco teve perfeita consciência de que os livros e a doutrina, mais do que qualquer outra coisa, dão aos homens a capacidade de se conhecerem e de odiarem a tirania. Sabe-se que nas suas terras não há mais sábios do que os que lhes convêm a ele. Acontece que o zelo e a dedicação dos que, apesar de tudo, prezam a liberdade, não têm efeito algum, pois, mesmo que sejam em grande número, não se podem conhecer uns aos outros. A tirania subtrai-lhes toda e qualquer liberdade de agir, de falar e quase de pensar. Têm de guardar só para eles as suas fantasias. Razão tinha Momo para zombar quando censurou o homem forjado por Vulcano por não lhe ter feito no coração uma janela através da qual pudessem ser vistos os seus pensamentos. É sábio que Brutus e Cássio, ao planejarem a libertação de Roma, ou antes, do mundo inteiro, não quiseram que Cícero, o maior zelador do bem público, entrasse na conspiração. Julgaram que tinha um coração demasiado débil para tal façanha. Confiava na vontade dele, mas não estavam muito seguros da sua coragem. Quem estudar os efeitos da antiguidade, que as velhas crônicas descobrirá, desculpa. Quem estudar os efeitos das antiguidades e as velhas crônicas descobrirá que, vendo-se o país mal governado e maltratado, e tomando-se a decisão firme de libertá-lo, poucos ou nenhum deixaram de consegui-la. Tiveram nisso a ajuda da própria liberdade, ansiosa por renascer. Harmódio e Aristogiton, Trasíbulo, Brutus o Velho, Valério e Dion, executaram cabalmente o que valorosamente planejaram. Em casos assim, a sorte quase nunca falta a quem quer o bem. O jovem Brutus e Cássio derrubaram a servidão e repuseram a liberdade, tendo por isso morrido, mas não desonrosamente. Desonroso seria dizer que foi desonrosa a vida ou a morte desses jovens. Tristeza e desgraça foram a ruína da república que vivia a ser enterrada com eles. As conjuras que depois houve contra os imperadores romanos foram todas atos de gente ambiciosa e não devemos lamentar as derrotas que sofreram. Era evidente que não queriam derrubar, mas arruinar a coroa. Pretendiam expulsar o tirano e manter a tirania. Não é para mim desejável que eles tivessem triunfado, ou apraz-me que, pelo exemplo, tenham mostrado como não se deve abusar do sagrado nome da liberdade para levar a cabo ruins empreendimentos. Mas voltando ao assunto principal do que me afastei, a primeira razão que leva os homens a servirem de boamente é o terem nascidos e sido criados na servidão. A esta soma-se outra que é a de, sob a tirania, os homens se tornarem covardes e efeminados.
Abra um parêntese. Aqui aparece mais uma vez, né, uma palavra, uma frase que termina com uma palavra que hoje é considerado agressiva, né? Chamar de efeminado seria estar, né, dizendo, é um viadinho, é um não sei o quê, né? Mas para o século XVI, isso fazia todo sentido, ok? Voltando à leitura. Nisso concordo com Hipócrates, pai da medicina, que assim afirmou e escreveu num de seus livros intitulado Das Doenças. Esse homem tinha o coração no lugar e bem o demonstrou quando o rei quis atraí-lo para junto de si, com muitas dádivas e oferendas. Respondeu-lhe francamente que teria muitos escrúpulos em tratar e curar os bárbaros que queriam matar os gregos e de pôr a sua arte a serviço de um rei que pretendia escravizar a Grécia. A carta que lhe mandou pode ainda hoje ver-se entre as suas outras obras e constituirá para todo sempre uma prova do seu bom coração e de sua natureza nobre. Com a perda da liberdade, perde-se imediatamente a valentia. As pessoas escravizadas não mostram no combate qualquer ousadia ou estupidez. Vão para o castigo como que manietadas, entorpecidas, como quem vai cumprir uma obrigação. E não sentem arder no coração o fogo da liberdade que faz desprezar o perigo e dá gamas de comprar. Desculpa, voltando no parágrafo. E não sentem arder no coração o fogo da liberdade que faz desprezar o perigo e dá ganas de comprar com a morte, ao lado dos companheiros, a honra da glória. Entre homens livres, todos disputam invejosamente quem há de ser o primeiro a servir o bem comum. Todos desejam ter o seu quinhão no mal da derrota ou no bem da vitória. Mas as pessoas escravizadas, além desta falta de valor na guerra, perdem também a energia em todo o resto, têm o coração abatido e mole e não são capazes de grandes ações. Os tiranos o sabem e, à vista desse vício, tudo fazem para piorá-lo. Xenofonte, historiador grave e de melhor capa entre os gregos, em um livro fez Simônides falar com Hierão, rei da Siracusa, sobre as misérias dos tiranos. É um livro eivado de bons costumes e graves argumentos, e, a meu ver, escrito com muita graça. Bom seria que todos os tiranos que já houve pudessem diante dos olhos e deles se servissem como de um espelho. Não creio que deixassem de ver nele todas as suas verrugas e não se envergonhassem de todas as suas manchas. Conta no referido tratado o tormento por que passam os tiranos que, por fazerem o mal a todos devem temer. Diz, entre outras coisas, que os maus reis recorrem a estrangeiros para fazerem a guerra, subornam-nos e não se atrevem a manter armas nas mãos dos próprios súditos a quem oferendam. Reis houve, alguns até franceses, mais outrora do que nos dias de hoje, que contrataram para a guerra mais de uma nação estrangeira, com intenção de preservarem os seus, por acharem que não era perdido o dinheiro gasto em defesa das pessoas. Era o que dizia Cipião, o grande africano, julgo, para quem valia mais defender a vida de um cidadão do que desbaratar 100 inimigos. Mas não há dúvida alguma de que o tirano se julga absolutamente seguro e só se preocupa quando percebe que já não tem a seu serviço um único homem de valor. Com razão se lhe poderá dizer nessa altura o que Trasão, em Terêncio, se gloria de ter dito ao domador de elefantes:
tão bravo vos hei mostrado, que sois das bestas criado. Mas esse estratagema com que os tiranos humilham os súditos está mais do que em qualquer outro lado explicitado no que Ciro fez aos lídios depois de ser apoderado de Sardes, capital da Lídia, quando aprisionou o riquíssimo rei Creso e o levou cativo. Trouxeram-lhe a notícia de que os de Sardes se tinham revoltado, ter-lhe-ia sido fácil dominá-los. Não desejando saquear uma tão bela cidade, nem querendo destacar para lá um exército que a vigiasse, recorreu a um outro expediente. Fundou nela bordéis, tabernas e jogos públicos e publicou um decreto que obrigava os habitantes a frequentá-los. Tão bons resultados teve essa guarnição que foi desnecessário daí em diante levantar a espada contra os lídios. Os desgraçados divertiram-se a inventar toda a casta de jogos, de tal forma que a palavra latina usada para significar passatempos é a palavra lude, que vem de lide, lidius. Nem todos os tiranos foram tão explícitos no seu desejo de efeminarem os homens, mas os que este ordenou formalmente foi, em grande parte, realizado de forma velada. É muito próprio do vulgo, mormente, o que pulula nas cidades, desconfiar de quem o estima e ser ingênuo para com aqueles que o enganam. Atrair o pássaro com o apito e o peixe com a isca do anzol é mais difícil que atrair o povo para a servidão, pois basta passar-lhes junto à boca um engodo insignificante. É espantoso como eles se deixam levar pelas cócegas. Outros, os teatros, os jogos, as farsas, os espetáculos, as feras exóticas, as medalhas, os quadros e outras bugigangas eram para os povos antigos engodos da servidão, preço da liberdade, instrumentos da tirania. Deste meio, desta prática, destes engodos, se serviam os tiranos para manterem os antigos súditos sob o jugo. Os povos assim ludibriados achavam bonitos estes passatempos. Divertiam-se com o vão prazer que lhes passava diante dos olhos e habituavam-se a servir com simplicidade igual, se bem que mais nociva a das crianças que aprendem a ler atraídas pelas figuras coloridas dos livros iluminados. Os tiranos romanos decretaram também, na celebração frequente das decenálias públicas, para as quais atraíam a canalha que põe acima de tudo os prazeres da boca. Concluindo,